Se você ficar na antiga, você está por fora. Ah, tá. Por exemplo, nessa discussão sobre nova aliança que Paulo faz nas cartas, por exemplo, ele vai falar que os gentios, aqueles que não eram judeus, que estão passando a ter Jesus como essa figura salvadora, passando a seguir o que é chamado de o caminho, ou de cristianismo, se a gente quiser, mas isso não aparece ainda nas cartas de Paulo, esse termo cristianismo, mas as pessoas que estão participando desses grupos, dessas comunidades cristãs, e estão vivendo, que não eram judeus, e estão adotando costumes judaicos, que são do Antigo Testamento, e as pessoas podem estão abrindo mão da verdadeira revelação. Não entenderam nada, podem... se tiver que ter circuncisão, você pode ignorar tudo que eu falei e tal. Ele é bem ríspido, assim, em Gálatas principalmente, a carta aos Gálatas, ele vai argumentar muito contra isso, né? Então tem um sentido sim de o novo é melhor do que o antigo, né? Isso gera várias interpretações teológicas depois, né, acho que é secessionismo, né, que é que o verdadeiro Israel hoje são os cristãos, o povo etnicamente já não é o verdadeiro Israel, e aí tem outras perspectivas, né, tem várias, sempre a gente encontra uma grande diversidade desde dos primeiros séculos acerca dessa questão, né, a relação entre cristãos e judeus, porque os cristãos originalmente eram judeus, né, então esse processo de distinção social, de você falar ele é judeu e eu sou cristão, é uma coisa que vai se construir também socialmente de forma muito gradual. Entendi. Fala, Lene. O Robert, ele pediu para você explicar o que significa aquelas páginas em branco entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Interessante. Tá. Então, isso aí tem a ver com o chamado silêncio profético, que é a ideia de que os profetas produziram textos durante um longo período, principalmente ali até mais ou menos o período persa, até os textos que você vai ter de Esdras e Neemias e os profetas mais tardios, e aí você tem um silêncio profético, os profetas param, você não tem mais revelações de Deus, e aí você volta a ter profetas depois, com João Batista principalmente, né, que é a figura que marca o início do Novo Testamento, né, aquele que anuncia o caminho do Messias, né. E aí essas páginas em branco, elas representam essa ideia do silêncio profético. Claro que essas páginas em branco você só vai encontrar em Bíblias que têm essa visão. Então, isso em Bíblias antigas a gente não encontra. Os textos se seguem, o Novo Testamento e o Velho Testamento, se seguem às vezes até na mesma página. Não tem diferença nem de página. Por quê? Porque essa ideia de silêncio profético, ela na verdade ela não é muito... Historicamente não acontece isso. A gente tem profetas continuamente. O chamado Apocalipticismo, o livro de Enoque, por exemplo, a gente poderia dizer que é um livro profético. Só que Enoque foi produzido por volta ali do 3º, 2º século antes de Cristo. Estaria dentro desse período do silêncio profético. Só que eles atribuem esse texto a uma figura antiga, que é Enoque, né? O livro de Jubileus, por exemplo, também é um texto recente, que a gente poderia dizer que é um texto profético, ele é atribuído a Moisés. Então há muito esse recurso de atribuir textos que sequer autoridade a eles a figuras reconhecidas do passado. Então isso contribui para a ideia do silêncio profético, ainda que haja escritos proféticos que sejam recentes, né? Mas isso também tem a ver com o fato de que os profetas, muitas vezes, os profetas no sentido mais formal, como um Isaías da vida, eram figuras membros da corte. Você tinha um rei, e o rei tinha os seus assessores espirituais, por assim dizer. Aquelas pessoas que o rei buscava para saber se ia para a guerra ou não. O que fazia numa situação complicada política? Ele consultava um profeta para ouvir a voz de Deus. Quando a monarquia é desfeita, a própria categoria social do profeta passa a não ter lugar também naquelas sociedades, né? Então você passa a ter outro tipo de figuras milagreiras, né? Pessoas chamadas de homens santos, mas o profeta naquele sentido antigo de Isaías, de Jeremias e de Ezequiel, passa a ser uma figura cada vez mais rara, né? Mas é isso, essas páginas em branco são para representar essa ideia do silêncio profético, que é um desenvolvimento teológico já posterior, né, dentro da tradição cristã. A Laura, ela perguntou aqui aonde se encontra na Bíblia os 7 pecados capitais. Não se encontra. Os 7 pecados capitais, tem um vídeo que eu fiz no canal inclusive sobre isso. Os 7 pecados capitais, eles têm uma longa história também, mas eles são os 7 exatamente que a gente encontra hoje. As virtudes e os pecados capitais, porque cada pecado tem uma virtude, né? Mais ou menos, ali você não bate sempre. A formulação mais clássica é a de Gregório, do Papa Gregório,
que é citado, e essa ideia é desenvolvida ainda mais por Tomás de Aquino, na Suma Teológica, isso já é século XIII. Já estamos no período medieval. Só que esses autores eles partem de outros escritos mais antigos, por exemplo, um escrito bem antigo que a gente encontra, que é de um monge cristão chamado Evagrio do Ponto. Esse cara falou de 8 pensamentos maus. Tá. Não eram 7 pecados capitais, eram 8 pensamentos maus, que são basicamente os pecados capitais que a gente conhece hoje, com a adição, se eu não me engano, acho que ele separa a assédia e a tristeza. Esses dois se combinam no pecado da preguiça, na nossa lista atual. Mas esse Evagrio do Ponto é uma das listas mais antigas que a gente conhece, que é mais parecida. Esse Evagrio do Ponto está no 2º, 3º século. Era um monge que vivia no Egito. E antes disso, a gente tem listas de coisas consideradas ruins. Mas não são exatamente 7. Né? Num texto chamado o Texto dos 12 Patriarcas, tem os 7 espíritos de engano, ou os 7 espíritos de perversão. E bate algum deles? Que bate vários. Gula. Bate a questão da luxúria, bate a gula, eu acho que não tá. Mas algo parecido com soberba, ira, claro que as palavras não vão ser exatamente as mesmas, né? Mas a ideia é semelhante. E até mais anterior ainda, a gente encontra em textos na tradição grega e romana pessoas falando de listas de vícios e virtudes. E aí já não é um conceito mais de pecado, mas de educação moral. O que você deve cultivar como as boas inclinações e o que você deve restringir da sua personalidade, né, do seu temperamento. Então também há listas muito parecidas que batem, né? Não são exatamente 7, mas em Cícero, em Horácio, a gente encontra listas de vícios e virtudes que também participam dessa história, né? Então isso não remete de forma precisa à Bíblia. É uma longa construção histórica, como tudo, na verdade, né? O presente ele é a pontinha do iceberg de um longuíssimo processo e complexíssimo processo que envolve sempre muito mais de uma etapa, né? Ninguém inventa as coisas do nada, né? E os 7 pecados capitais é um exemplo disso. O Luiz pediu para você, se possível, dar um resumo sobre o que diz o livro de Enoque. Tá. É bem famoso, né? É um livro muito longo, né? Tem mais de 100 capítulos. Eu tenho um vídeo específico sobre isso no canal, depois se ele quiser uma explicação mais longa. Mas o livro de Enoque, que é também chamado de primeiro Enoque, porque a gente tem 3 livros de Enoque, que não são sequência. Não? São 3 diferentes, mas eles chamam um de primeiro, segundo, terceiro, porque foram por questões de data, né? Tá. Porque um é mais antigo e por aí vai. Então, esse primeiro Enoque, que também é chamado de Enoque etíope, e é esse que está na Bíblia da Igreja da Etiópia, ele é um livro atribuído ao patriarca Enoque, o 7º a partir de Adão, né? Que teria vivido antes do dilúvio, e que foi levado por Deus. Seja lá o que isso significa. Não passou pela morte, na teoria, né? Pode ser que até originalmente essa era uma expressão, um eufemismo para morreu, né? Deus levou, mas vai saber. Aí isso foi desenvolvido como a ideia de que Deus pegou Enoque da terra e levou Enoque até as dimensões celestiais, que são inclusive onde são as estrelas e tal. A gente poderia até fazer uma comparação com o espaço sideral mesmo, né? Levou Enoque para essa dimensão e lá mostrou, não Deus diretamente, mas os seus anjos, mostraram para Enoque uma série de realidades ali que são invisíveis para a maioria das pessoas, tanto do passado como do presente quanto do futuro. E aí o livro de Enoque, então, ele faz recapitulações da história de todo Israel, a partir de símbolos, de metáforas de animais, tal animal representa tal povo. São várias partes. O livro de Enoque ele é compósito, né? São 5, ele é dividido em 5 sessões que parecem ter se desenvolvido de forma separada e depois foram agrupadas. Mas então você tem várias coisas. Então Enoque vê, por exemplo, onde estão os espíritos condenados daqueles que são as figuras que são a descendência dos anjos, né? Dos seres celestiais que cruzaram com humanas e tiveram uma descendência híbrida ali, que é algo sobre o qual o livro de Enoque fala bastante. Então, e é interessante dizer, né, que o livro de Enoque ele foi muito impactante no judaísmo antigo, por mais que ele não tenha entrado na Bíblia hebraica, por ser relativamente tardio e não tenha entrado na Bíblia, nas Bíblias cristãs, ele teve um impacto teológico muito grande sobre o judaísmo e sobre o cristianismo. Então muitas ideias, por exemplo, que a gente tem sobre anjos caídos, que está muito forte para a compreensão de demônios dentro do cristianismo, isso é desenvolvido na literatura apocalíptica apócrifa.
Então isso são ideias, são canônicas teologicamente, mas não estão em nenhum texto canônico que a gente preservou. Estão nesses textos que são apócrifos. E, na verdade, até foi bom mencionar Enoque, porque o livro de Judas, a carta de Judas, né, que não é o Judas Iscariotes, né, é o Judas apresentado como irmão de Jesus. A carta de Judas, ela cita o livro de Enoque, palavra por palavra. Ela diz como profetizou Enoque, o sétimo a partir de Adão, abre aspas. Ele não abre aspas porque não tinha aspas como marcador, né? Sim. Mas aí vem o texto ipsis literis, né? Vem o texto palavra por palavra, se eu não me engano é o capítulo 1, verso 9 do primeiro Enoque. E fala sobre um exército de anjos se manifestando e tal. E ele cita palavra por palavra. Então parece que esse autor reconhecia esse livro como tão autoritativo quanto qualquer outro e considerava Enoque como um livro autêntico, escrito de fato pelo Enoque das tradições dos patriarcas, né? Porque eu já ouvi uma pessoa falando até em uma oportunidade que assim, Judas cita o Enoque como eu cito Crime e Castigo, como eu cito o livro do padre Marcelo Rossi. Não. Judas fala explicitamente que Enoque profetizou, então ele reconhece Enoque como um profeta, que não é pouca coisa, em termos de autoridade, é alguém que fala de forma autorizada da parte de Deus, e diz que esse Enoque não é qualquer Enoque, ou alguém escrevendo em nome de Enoque, ele diz Enoque, o sétimo a partir de Adão. A referência a quem ele está falando é claríssima, que é o personagem que aparece no livro de Gênesis também, né? Então não há a menor dúvida de que o autor da carta de Judas considerava o livro de Enoque como um livro que tinha autoridade profética. Aí alguns vão dizer assim, talvez seja só essa parte, o livro de Enoque foi canonizado só esse capítulo, mas eu acho que é forçar um pouco a barra, né? Ele citou só isso porque o livro de Enoque tem 100 capítulos e ele queria falar outras coisas, né? Mas assim, é uma tentativa de proteger essa linha muito firme entre canônico e não canônico, sagrado e não sagrado, que não existia para Judas quando ele escreveu essa carta, por exemplo. Qual livro apócrifo é o mais, assim, maluco no sentido de se afastar muito do que a gente tem na Bíblia atual? De ter teorias ou alguma coisa sobre Jesus, assim, bem diferente. Tem muita coisa, né? Eu acho que os livros que são mais estranhos, talvez, para a gente hoje, sejam os livros gnósticos, que são chamados de gnósticos, que eles apresentam Jesus como uma figura que veio trazer o conhecimento verdadeiro para as pessoas, de que algumas delas, os eleitos, têm uma espécie de fagulha, têm um lugar que deve retornar à comunhão com o Deus verdadeiro, que não é o Deus que criou a matéria. Sim. Então esse mundo material em que a gente vive, que é perecível, que passa e é imperfeito, foi feito também por um criador imperfeito. Então é chamado de demiurgo, que é uma manifestação imperfeita do Deus verdadeiro. Então você tem o Deus verdadeiro, que é a totalidade, e aí uma emanação singular dele é o demiurgo, que na verdade nem é direto. O demiurgo ele emana de Sofia, que emana de outras éons, que são toda uma categoria de seres, se a gente quiser usar essa palavra, invisíveis, né, que regem toda a realidade. E aí esse demiurgo criou, como ele era imperfeito, ou ele criou de sacanagem. Sim. Tem alguns textos que vão nesse sentido, tipo assim, o demiurgo é mau, e ele fez o mundo mal porque ele é mau, e outros vão numa linha mais assim, ele era imperfeito e criou o mundo imperfeito, porque ele não poderia fazer um mundo perfeito, já que ele não era perfeito. Beleza. E aí Jesus vem para revelar quem é o verdadeiro Deus e o que é a verdadeira realidade, que não é o mundo que a gente vê, mas essa dimensão mais fundamental e invisível, mais próxima da matemática, de algo abstrato, que você passa a comungar com isso a partir do conhecimento. Então os textos são muito enigmáticos, são muito cifrados. Você pode pegar, por exemplo, o Evangelho de Tomé, que é um dos mais conhecidos, né, que foi encontrado numa biblioteca chamada de Biblioteca de Nag Hammadi, que ele tem vários trechos que, assim, quando o homem come o leão, ele vira o leão, quando o leão come o homem, ele vira o homem. Umas coisas assim que são umas parábolas assim, super enigmáticas, né? Então esse é um curioso. Outro curioso que tem vídeo no canal sobre ele também é o Evangelho da Infância de Jesus. Os anos perdidos? Aqueles anos que ninguém... Alguns. Ah, tá. Né? Porque essa história de anos perdidos... Só uma coisa, vejam o papo que eu tive com o Henri Cristo, ele conta tudo que ele fez na outra reencarnação, segundo ele, dos 13 aos 30, né? Não sei. Isso. Esses anos perdidos, ele fala que transou muito, bebeu muito, teve todos os prazeres carnais para depois
assumir olha aí. a vida santa. Então, essa é a versão do Henrique Cristo. Mas o que fala nesse A versão texto? do evangelho de pseudo-Tomé, como às vezes é chamado, que é diferente do evangelho de Tomé, não que o Tomé do evangelho de Tomé não seja pseudo também, né? Mas para diferenciar os seis, a gente chama de evangelho de pseudo-Tomé. Ou evangelho de infância de Tomé, ele fala do Jesus criança, ele não fala do Jesus adolescente. Tá. Ele pega só o Jesus criança. E ele diz que o Jesus criança, ele era assim, meio esquentado. Que tem uma cena em que uma outra criança está correndo e tromba no ombro dele, e imediatamente Jesus vira, amaldiçoa o menino e o menino cai morto. Nossa. Aí José põe Jesus para aprender as letras, para fazer uma educação formal, e aí Jesus fala uma coisa com o professor bate com a vara na cabeça dele, porque ele está sendo muito insubordinado, né? Não está respeitando a hierarquia aluno-professor. Jesus mata esse professor. E aí depois Jesus encontra com outro professor que é mais manso e paciente. Aí por causa da paciência desse professor, ele ressuscita o professor que ele tinha matado antes. É desse evangelho, inclusive, que tem aquela cena de Jesus transformando aves de barro em aves vivas. Você já viu isso em algum filme? Isso entrou na memória, até no Islã, isso tem no Alcorão, inclusive. Mas aparece pela primeira vez nesse evangelho, que é um evangelho que circulou muito, a gente tem vários manuscritos dele em várias línguas, não era pouca gente que lia. Mandela. Como o efeito Mandela. É aquela coisa que você acha que aconteceu, mas não aconteceu. Você não lembra de onde é. Uhum. Tipo esse que muita gente achava que Henrique Cristo estava morto e na verdade não tá. É efeito Mandela isso. Mas então esse evangelho ele tem várias histórias, vários episódios desse tipo, né? E preenchendo essa lacuna que é da questão dos anos perdidos, né? A questão é que os anos perdidos não eram interessantes no início da tradição cristã. Quando isso se tornou interessante, as pessoas tinham que completar isso com alguma coisa. E aí começam a surgir essas histórias, né? Entendi. Mas assim, no início, nem quando Paulo escreve, por exemplo, nem o que Jesus fez quando adulto ele fala muito. O que importa é Jesus ter sido executado e ressuscitado. Entendi. Aí os evangelhos falam muito dos milagres de Jesus adulto, mas não falam muito da infância. Marcos não fala nada da infância, mas Mateus e Lucas, que são posteriores, falam um pouquinho. E são histórias diferentes, inclusive. Você pega uma para comparar com a outra, não bate praticamente nada. Você vê que já é uma tradição tardia que não tinha uma concordância testemunhal, oral, forte, né? As tradições vão se desenvolvendo aos poucos, né? Você comentou sobre o evangelho de Judas, né? O Renato está perguntando aqui se seria o evangelho do irmão de Jesus. Ele falou isso já. O evangelho do irmão de Jesus, na verdade, é outro. Não, mas você falou que esse Judas não é o Judas que traiu, é o Judas, irmão de Jesus. É isso. Mas é porque tem outro evangelho que é chamado, às vezes, de evangelho de irmão de Jesus, que é o evangelho de Tiago. Que é outro irmão de Jesus, e que explica, inclusive, segundo esse evangelho, na perspectiva desse evangelho, como é que Jesus teve irmãos. Porque para esse evangelho, Maria era perpetuamente virgem. Maria passa até por um certo exame ginecológico nesse evangelho, que depois que ela pare Jesus, uma mulher chamada Salomé coloca a mão na natureza de Maria, como o texto diz, para ver se o ímen dela estava preservado, se ela de fato ainda era virgem, e constata que isso era verdade. Então, para esse evangelho era fundamental que Maria fosse perpetuamente virgem. Então, como é que Jesus poderia ter tido irmãos, se não foi antes nem depois, nem antes nem depois, né? É porque, segundo esse evangelho, José era viúvo e tinha filhos. E quando ele se casa com Maria, ele traz para a família os seus filhos. Entendi. Entre eles Judas e Tiago. Essa tradição, inclusive, é muito forte, né, na Igreja Ortodoxa. E na Igreja Católica depois surgiu a ideia de primos, né, de que o termo Adelphos, lá no grego, pode ser traduzido como primo, então na verdade não são irmãos de Jesus, são primos, que é a tentativa de salvar essa doutrina da virgindade perpétua de Maria, que é uma doutrina que a gente começa a ver desenvolvimentos a partir do segundo século, mas que não era importante para os evangelistas, por exemplo. Né? Entendi. E o David, ele tá pedindo para você comentar sobre um vídeo seu que fala sobre as várias versões do dilúvio. Tá. Eu acho que essa pergunta necessitaria assim muita coisa para a gente falar e tá um pouco fora da questão de como surgiu a Bíblia, né? E aí eu prefiro direcionar a pessoa para o vídeo lá, que é por que há tantas histórias de dilúvio. E não só na Bíblia, quanto de outras culturas. Outras culturas também. Os gregos, por exemplo, tem a história de Deucalião e Pirra, que falam de uma arca, né, que as pessoas se protegem e depois repovoam a região. Entre os povos aqui
Aí do já, México tem alguma quanto coisa? mais você começa a distanciar, as histórias são tão diferentes, já que é até difícil categorizar como variações de uma mesma história. Entendi. Então tem histórias de grandes alagações aqui na América, mas que não tem barco necessariamente, não tem um aviso divino necessariamente. Tem algumas até que chegam perto, né? Mas pode ser até uma questão, como essas histórias dos povos tupi, por exemplo, como a gente vai ter acesso a isso por escrito a partir de fontes cristãs, que é os jesuítas e outras ordens que vieram para cristianizar esses povos, que escreveram, né? Então já pode ter tido uma contaminação, né, por assim dizer, uma mistura cultural aí. Mas assim, tem algumas que são muito impressionantes as semelhanças, né? Então seria na epopeia de Gilgamesh, que é um texto mais antigo do que qualquer texto da Bíblia que a gente tem, por exemplo. Ele fala de uma história de arca, né, de uma pessoa que é escolhida por um deus para sobreviver e colocar formas de vida naquela arca para depois de passar a inundação poder repovoar não só os humanos, mas as outras espécies. Então são paralelos assim, muito, muito, muito próximos. Inclusive, só para fazer um comentário e depois direcionar a pessoa para o vídeo, tem uma passagem específica na epopeia de Gilgamesh e que acontece também na história da Arca de Noé, que é que quando está passando as chuvas, né, e o dilúvio, o personagem principal, seja Noé ou seja Utnapishtim, né, na história de Gilgamesh, ele envia 3 aves. Primeiro ele envia uma ave, aí a ave volta porque não encontrou lugar para pousar, então ele sabe que a terra ainda está cheia de água. Aí depois ele envia outra ave, depois ele envia a terceira ave. Quando a terceira ave volta, quando a terceira ave não volta, ou seja, encontrou o pouso, ele desembarca e aí faz um sacrifício. É exatamente assim nas duas. Tem uma variação só na ordem das aves. Entendi. Mas a andorinha e o corvo lá tem uma diferença na ordem, mas você vê que tem paralelos narrativos que são muito diretos. Não são nem pessoas narrando o mesmo evento necessariamente. É uma dependência narrativa, né? Porque um é Utnapishtim e o outro é Noé, então são 2 figuras que não poderiam ser a mesma, né? Entendi. Até porque o Utnapishtim é imortal, está lá no reino dos mortos, em Gilgamesh. Então são paralelos narrativos muito diretos. Mas depois eu direciono a pessoa para esse vídeo. Aqui foi. E aí, Henrique, tem alguma ponta solta aí, alguma coisa? Fica à vontade aí pra gente finalizar esse assunto. Como eu disse na outra live, né, com o Pirula e com o Jonas, sempre vão ter pontas soltas porque o assunto é inesgotável, exato, né? Exato. É um poço Mas assim, você tá praticamente satisfeito com a linha que a gente fez aí? Eu diria que eu tô satisfeito com o que deu para falar, né? Mas eu não estou satisfeito com o que eu sei e também digo para as pessoas não estarem satisfeitas. Nunca, né? Nunca com o que elas sabem ou acham que sabem, né? A parte relacionada ao sagrado a gente falou bastante. Você acha ou quer completar alguma coisa? É um livro, como que é? Sim. Então vou voltar àquela questão para concluir, né? Então, Bíblia. A gente começou com a fala simples, né? A Bíblia é um livro sagrado. Primeiro, então, qual Bíblia? Vimos que a gente tem várias Bíblias, inclusive na atualidade. Quando a gente volta para o passado, a gente tem mais Bíblias ainda, e tem um momento em que nem Bíblias haviam textos. Então aí a gente passa para a segunda parte, que é a Bíblia é um livro. Tá, é um livro hoje, mas já foram vários livros, inclusive independentes. Você poderia ter um, poderia ter outro, poderia ter vários, poderia ter outros que não estão na Bíblia hoje. Então, reconhecer essa multiplicidade até material dos textos que em certo momento acabaram se somando, né, numa forma material dessa de códice que a gente carrega debaixo do braço quando vai para a igreja ou coisa parecida. E a Bíblia é um livro sagrado. A ideia de sacralidade também é algo que vai crescendo ao longo do tempo, a partir do momento que quanto mais você depende do texto e você não tem acesso a outra coisa, como por exemplo os cultos de sacrifício, no caso do judaísmo, no templo, ou você não tem acesso ao testemunho oral das pessoas que conviveram com Jesus, você não pode perguntar para um apóstolo de Jesus o que fazer. Você tem que confiar em um relato escrito, né? Então o texto ele se torna mais importante, consequentemente você valoriza mais e ele se torna mais sagrado para você, você atribui a ele cada vez maior sacralidade, porque você depende cada vez mais dele. Então o conceito de sacralidade ele vai crescendo à medida em que a autoridade e a necessidade dos textos cresce dentro dessas comunidades. Então a própria ideia de texto sagrado da Bíblia não surge como um conjunto de textos sagrados. Ela surge como um conjunto de textos, que são a coleção dos textos mais importantes de um povo. A partir do momento que você depende muito deles, você reconhece cada vez maior sacralidade a eles, ao ponto em que o texto passa a ser sagrado e não só a história que ele conta. Ao ponto em que se você mudar uma letra,
você profanou o texto. Entendi. Né? Então essa questão da sacralidade tem uma dimensão também social muito importante, né? Histórica também, que não dá para pegar um texto que brilha e um texto que é opaco, né? Claro. Um texto que cai do céu e um texto que surge da terra. Não, essa dimensão de sacralidade vai sendo construída em cada período histórico, dependendo das suas necessidades e da sua compreensão dos textos. Né? Então é com você, Ailene. É isso aí, se inscreva no canal, torne-se membro, dê like nesse vídeo que é muito importante, né? Ative o sininho para receber as notificações. E se você chegou até aqui... Deixa que eu falo, Lene. Se você chegou até o final e você ainda não foi ver os meus óculos, a minha linha de óculos, você tá moscando. Então clica no link aí ou no QR Code que tá na tela que você vai ver essa linha de óculos legais que eu tenho. E se você quer provar que chegou até o final dessa conversa, prova pra gente. Mas prova mesmo escrevendo Pergaminho Maroto nos comentários. Pergaminho Maroto. É nóis. Fiquem com Deus e beijo no cotovelo. Mas antes, o Henrique vai dar o arroba dele e o canal aqui. Faz a sua propaganda, Henrique. Fica à vontade aí. Então, qualquer câmera mesmo? Aquela lá. Aquela lá. Então, tudo que eu falei aqui nesse papo, né, mais improvisado, tá de forma mais organizada no meu canal, que é canal Estranha História no YouTube, e também tem o @Estranha História no Instagram. Não atualizo tanto lá, o principal é o YouTube, mas quem quiser seguir lá no Instagram, se eu começar a postar alguma coisa lá, vocês já vão ficar por dentro. Mas o mais importante é o YouTube mesmo, canal Estranha História. Fechou. É um canal que eu não tô falando à toa, não, cara. Eu assisto muito o canal dele, por isso que eu chamei ele pra cá, pedi pra Fabi chamar. É um canal muito interessante. Tem vídeos longos lá, tem live que ele faz. Tô sempre no canal dele. Então vai lá, Estranha História. Fiquem com Deus, beijo no cotovelo e tchau. E é o seguinte, cara, não acredita em qualquer coisa não. Henrique Cristo vai puxar seu pé à noite aí. Até mais.